Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor e os nossos ouvintes com uma boa noite. Estamos aqui nessa noite para louvar e exaltar o nome do Senhor. Pedindo ao Senhor que venha visitar cada lares, cada familiares que estão nos ouvindo neste momento. Que a paz, o amor possa permanecer nas vossas casas. Por isso nós louvamos ao Senhor nesta noite. Agradecemos ao Senhor porque estamos na tua casa. Porque sem Deus nós nada somos e nada podemos fazer. Vamos estar lendo o livro de Salmos 121. Que diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, Ele não falha. Quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre o vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou.
livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto canta teu louvor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Amém, Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos nesta noite preciosa, ao qual o Senhor nos concedeu, de estar aqui reunido, te louvando e te adorando e bendizendo o teu santo nome. Por isso, Pai, neste momento, Pai, quero agradecer ao Senhor, por o Senhor ter nos guardado, nos protegido, não só a nós, Pai, mas os teus filhos na face da terra. Muito obrigado, Pai querido, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. E quero eu a ti, Pai, apresentar, Pai, esses dízimos, pedir ao Senhor para abençoar cada um que puder contribuir, Pai querido, para o sustento da tua obra. Eu os abençoo, Pai, no nome de Jesus, Pai querido, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. Por isso, Pai, eu te adoro, eu te agradeço, Pai, exalto o teu santo nome, Pai, porque o Senhor é santo, é poderoso. Pai, eis-nos aqui nesta noite, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, Pai, porque nós não somos nada, e não podemos fazer nada, Pai querido. Agora, Pai, que vamos ouvir a Tua palavra, Senhor, usa o Teu servo com graça, com poder, e com sabedoria, Pai querido. Oh meu Deus, usa com Teus filhos, Pai, abençoa, Pai, cada ouvinte, Pai. Pai querido, eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui presentes e os irmãos que se encontram em casa com a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de ler com os irmãos uma passagem bastante conhecida, mas que falou ao meu coração, ao qual eu estava meditando, e o Senhor falou profundamente comigo, que se encontra em Lucas, no capítulo 5, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O pastor me deu até 8h30 para pregar, tenho tempo de sobra hoje, pastor. Mas para a glória e honra de Deus, prometo ser breve e ministrar ao coração dos irmãos aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, e somente aquilo que Deus ministrará através da minha vida aos irmãos nessa noite. Prometo ser breve. Em Lucas, no capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um barco que era o de Simão,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e se rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai querido, eis aqui a tua palavra, Deus querido. Eis aqui a tua santa e poderosa palavra, ó Pai. E nesta noite, ó Deus querido, está aqui simplesmente o canal que o Senhor vai usar, ó Deus, para falar com o teu povo nesta noite. Pai querido, que o Senhor possa levar, ó Deus querido, uma palavra ao coração, ó Pai querido, do teu povo, ó Deus, que se encontra, Pai querido, no teu lar nesta hora, Pai amado. E que o Senhor, ó Deus querido, possa ser uma palavra, ó Deus, que vai ao encontro dos corações, ó Deus querido, que seja uma palavra, ó Deus querido, de refrigério, uma palavra, ó Deus querido, que venha avivar, ó Deus querido, uma palavra que venha alertar ao teu povo, ó Deus querido, para a tua obra. Por isso, Deus querido, eis-me aqui, ó Pai, para que o Senhor possa usar, para que o Senhor possa falar nesta noite, ó Deus. Me usa nessa noite uma vez mais, é o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Meus amados, a Bíblia vai nos dizer e vai nos relatar, entre Malaquias e Mateus, nós vamos encontrar uma página da Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E essa página da Bíblia, ela se encontra em branco. E essa página em branco, ela tem um significado. Essa página em branco, ela tem um significado para o povo de Deus. Essa página em branco, ela significa 400 anos e de silêncio da parte de Deus com o seu povo. Essa página em branco significa 400 anos em que não se levantava um profeta na terra de Israel. 400 anos sem Deus falar com o seu povo, 400 anos sem Deus falar com o seu povo, com o povo escolhido, com o povo de Israel. E depois de 400 anos, aparece um homem chamado Jesus, pregando a palavra de Deus, curando, operando milagre, operando maravilhas no meio do povo de Israel. Então, aonde esse homem chamado Jesus, aonde ele ia, ali se ajuntava uma grande multidão, ali se ajuntavam pessoas sedentas pela palavra de Deus, pessoas sedentas por ouvir, por sentir novamente que Deus estava falando com eles. E Jesus, aonde ele ia, uma grande multidão o seguia. E ali naquele lugar, na praia, no lago de Genezaré, não era diferente. Aonde Jesus estava, se ajuntou uma grande multidão, e aquela multidão o apertava, porque aquela multidão estava sedenta da palavra de Deus. Aquela multidão estava sedenta por sentir que tinha algo de Deus ali. E talvez você se encontre neste momento
como aquela multidão. Talvez há muito tempo você não sente mais a presença de Deus. Talvez há muito tempo você não ouve a palavra do Senhor entrar no seu coração e fazer o seu corpo se arrepiar. Talvez há muito tempo você não sente a unção de Deus sobre a sua vida. Mas aquele povo, aonde eles sabiam que ia ter Jesus, aonde eles sabiam que ia ter alguém ministrando a palavra de Deus, ali eles se ajuntavam para que pudessem ouvir a palavra de Deus. Por isso, meu amado, eu quero te dizer nessa noite que talvez você está na sua zona de conforto, talvez você está parado dentro de sua casa, talvez você está parado dentro de casa. Há muito tempo você não adora mais ao Senhor. Há muito tempo você não cultua o Senhor. E há muito tempo você não sente a presença de Deus, você não sente que o Espírito do Senhor está junto com você. É necessário que você saia da sua zona de conforto. É necessário que você coloque dentro de si mesmo o desejo de buscar aonde tem a palavra de Deus. E nessa noite nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. E através dessas redes sociais nós estamos levando a palavra, a presença do Senhor até você. Por isso nessa noite, abra o teu coração. Quebra toda a barreira, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você lembra e te impede de adorar ao Senhor. Deixe tudo aquilo de lado e foque somente em adorar ao Senhor nessa noite. Porque o Senhor, Ele está aqui neste lugar. E através dessas redes sociais, o Senhor vai te visitar aí na sua casa. Jesus, Ele estava ensinando e apregoando a palavra do Senhor naquela praia. E de acordo com o que Ele ia pregando, de acordo com o que Ele ia falando, ministrando, uma grande multidão ia se juntando e as pessoas iam se aglomerando e iam apertando, iam deixando o espaço pequeno. Então Jesus, Ele olha à sua volta e Ele vê 2 barcos na praia. E naqueles barcos os pescadores que haviam desembarcado dos barcos, que estavam lavando as suas redes. Jesus, Ele pega e entra em um daqueles barcos, o que era de Simão. E Ele pede a Simão que afastasse o barco da praia, para que ele pudesse ensinar aquela multidão. E Pedro, ele pega e afasta aquele barco da praia. E Jesus se assenta naquele barco, e do barco ele começa a ensinar a multidão. Meus amados, talvez você se encontre frustrado. Talvez como Pedro, você tem tentado, você tem trabalhado, você tem agido, mas tem algo dando errado na sua vida. Mas Pedro, ele não desistiu. Pedro, ele lavava as redes, e quando Jesus chegou até ele e pediu que ele afastasse o barco da praia, Pedro prontamente junta as suas coisas. Pedro prontamente junta as suas redes, e ele afasta o barco da praia, para que Jesus pudesse pregar a palavra de Deus. Pedro, naquele momento, ele para os seus afazeres, ele para de fazer aquilo que lhe trazia uma renda, aquilo que lhe trazia algo financeiramente. E ele se dispõe para poder fazer a obra do Senhor. O que eu quero te dizer nessa noite é que Pedro não tinha nada a ver com a pregação de Jesus. Pedro não tinha nada com Jesus até aquele momento. Mas Jesus pediu para ele, e ele prontamente atendeu. O que eu quero te dizer nessa noite é que as suas dificuldades, as suas angústias, os seus medos, as suas lutas, as suas provas,
as suas guerras, elas não podem te impedir de fazer a obra de Deus. Elas não podem te impedir de adorar ao Senhor, elas não podem te impedir de você cultuar a Deus. Talvez as suas angústias, as suas tribulações, tenham te impedido você de cultuar a Deus, tem impedido você de adorar ao Senhor. Talvez a prova está tão grande na sua vida, o mar está tão revolto que você não consegue mais louvar a Deus. Mas hoje é noite de você deixar isso tudo de lado. Hoje é noite de você pegar todas as angústias, todas as tribulações e falar para elas: fiquem aí no cantinho, porque esse momento eu estou separando para poder cultuar ao meu Deus. Esse momento eu estou separando para poder adorar a Deus. Eu estou preparando este momento para fazer a obra do Senhor. Pedro estava frustrado. Para que Pedro tirasse o barco da praia para poder ir pescar, ele tinha um certo custo. Ele tinha que pagar os trabalhadores, mesmo pegando peixes ou não. Ele tinha que pagar os seus ajudantes, os trabalhadores que estavam com ele. E ele trabalhou toda a noite, mas foi uma noite frustrada, uma noite em que nada deu certo. E talvez você se encontre neste momento da mesma forma que Pedro. Talvez você está endividado, talvez você está angustiado. Talvez o que você tentou fazer não deu certo. Mas Pedro pegou aquele momento e separou aquele momento para adorar a Deus. Ele separou aquele momento para fazer a obra do Senhor. Talvez o que está faltando na sua vida é você tirar um momento simplesmente para você adorar a Deus. Por isso, meus amados, adore ao Senhor, cultuem ao Senhor, porque Ele é um Deus que tudo pode e Ele é um Deus que opera o milagre. Jesus, ele sobe no barco de Pedro e ele se assenta e ele começa a ensinar aquela multidão. E ele ensina e ele prega a palavra de Deus e ele fala com o povo. E quando ele termina de ministrar a palavra de Deus àquele povo, Jesus vira para Pedro e diz para Pedro: Pedro, volte ao mar. Volta lá, Pedro, e lance as suas redes para pescar. Mas Pedro, frustrado, Pedro angustiado pelo que tinha acontecido com a sua trajetória durante aquela noite, Pedro ele vira para Jesus e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. Pedro, ele tinha passado uma noite frustrada, ele tinha passado uma noite de angústia, e ele, ao desembarcar do barco, ele lavava as suas redes. Pedro me ensinou uma lição, que mesmo triste, mesmo frustrado, eu tenho que estar preparado para poder ficar de pé. Eu tenho que estar preparado para tentar novamente. Eu tenho que estar preparado para poder agir, porque somente assim Deus vai me abençoar. E somente assim eu vou conseguir êxito aonde eu pôr a planta dos meus pés. Pedro, ele tinha lavado as redes, Pedro estava se preparando para pescar novamente, mesmo frustrado, mas não abatido. Pedro, ele estava ali sem rumo, sem direção, frustrado. Mas chega Jesus, chega aquele homem que pode fazer um milagre, aquele homem que pode mudar a sua situação e a minha situação, e entra no barco de Pedro.
a nossa situação, a nossa angústia, a nossa vida começa a mudar a partir do momento em que Jesus ele entra no barco da nossa vida. A partir do momento em que Jesus ele entra na nossa vida, é a partir dali que a nossa vida vai começar a mudar. É que a nossa vida vai começar a ter êxito. E que as coisas que acontecem na nossa trajetória, na nossa vida, vão começar a ter sentido. Jesus ele entra no barco de Pedro e ele ministra a palavra do Senhor. Mas quando ele termina de ministrar a palavra de Deus, Jesus ele vira para Pedro e dá uma direção para Pedro. Por isso, meus amados, eu digo para você nessa noite: adorar a Deus, fazer a obra de Deus, se empenhar, batalhar, se dedicar na obra de Deus, jamais é em vão. Porque jamais Jesus ele vai te despedir de mãos vazias. Olha o que Jesus fez com Pedro. Ele usou o barco de Pedro. Mas antes dele ir embora, antes dele deixar Pedro, ele dá uma direção para Pedro. Ele mostra o caminho para Pedro. E ele leva Pedro até o lugar do milagre. Talvez você está angustiado e não sabe o que fazer. Deixe Jesus entrar no barco da sua vida. Porque ao entrar na sua vida, Ele vai te indicar a direção que você tem que seguir. E se for preciso, Ele vai com você até o lugar do milagre. Mas se você não encontrar o lugar do milagre, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Jesus, Ele está à porta de nossos corações, amados. Ele está ali batendo. Ei, deixa eu entrar no seu barco. Deixa eu te usar. Deixa eu usar você para poder pregar a minha palavra. Deixa eu usar você para poder ministrar a minha palavra. Ele está ali batendo e querendo entrar. Mas Jesus, Ele não quer entrar e te usar de escravo, não. Jesus, Ele quer entrar na sua vida, entrar no seu coração. Sim, para te usar, para você poder abençoar outras vidas. Mas Ele vai te recompensar. Talvez você está pensando: ah, Jesus vai me fazer ficar rico, Jesus vai me prosperar. Talvez não. Mas uma coisa é certa: a sua salvação vai ser certa, meus amados. Fazer a obra de Deus, o seu galardão vai ser certo lá no céu. Talvez você não pode ser recompensado aqui nessa vida passageira, nessa terra cheia de aflições, onde as coisas que nós podemos apalpar, a traça e a ferrugem corrói. Mas o que Jesus promete para nós é algo maior do que tudo isso que está aqui. É o direito da salvação. É o direito de chegar lá e escutar dele aquela palavra assim: seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Isso é o que todos os cristãos querem ouvir. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Mas talvez você está me dizendo aí, talvez você está dizendo no seu próprio coração: eu já tentei, eu já fiz a obra do Senhor, eu já me esforcei, eu já fui aos cultos, eu já frequentei, mas tudo dava errado na minha vida, e nada do que eu faço dá certo. Meus amados, Pedro, ele mesmo tendo trabalhado a noite toda, mesmo ele tendo trabalhado toda a noite, mesmo ele não tendo apanhado nada,
quando ele recebe o convite de Jesus para voltar ao mar, na hora que ele recebe o convite de Jesus para voltar lá onde ele tinha tentado e não tinha conseguido, quando ele recebe o convite de Jesus para voltar lá onde ele tinha se frustrado, aonde ele tinha trabalhado, aonde tudo tinha dado errado na vida dele naquela noite, ele abre o seu coração, ele enche o seu coração de fé, e ele dá uma resposta para Jesus: sob a tua palavra eu vou voltar. Sob a tua palavra, mestre, eu vou tentar mais uma vez. Sob a tua palavra eu vou deixar tudo aquilo que me abateu, tudo aquilo que me frustrou, e vou tentar mais uma vez. Talvez você está aí no seu lar ouvindo essa mensagem, e Jesus está falando no seu coração, e você está falando com você mesmo: essa mensagem é para mim. Porque talvez você tenha deixado de voltar lá onde você se magoou, você tem deixado de voltar lá onde você se frustrou, aonde talvez alguém te feriu com palavras, com gestos, com atitudes. E nessa noite Jesus, ele está te fazendo o mesmo convite que ele fez a Pedro. Talvez essa palavra era para mim fazer no final, mas quem está na direção é Jesus. Jesus nessa noite está te fazendo o mesmo convite que ele fez para Pedro. Lá onde você errou, lá onde você parou de caminhar, lá onde você se frustrou tão grandemente, que você parou na caminhada, você não consegue mais louvar a Deus, você não consegue mais adorar ao Senhor, você não consegue se levantar, você não consegue caminhar. Mas Jesus te convida a voltar lá onde isso tudo aconteceu. Ele te convida você a voltar lá novamente, porque agora Ele vai estar com você, agora Ele vai estar te indicando a direção, e agora Ele vai fazer um milagre na sua vida. Tudo aquilo que deu errado, tudo aquilo que te angustiou, agora vai dar certo. Aquela tristeza vai virar alegria, aquela frustração vai virar ânimo, e tudo aquilo que você botar as mãos será próspero, porque agora Jesus vai estar no seu barco, porque você abriu o seu coração nessa noite, deixou tudo aquilo que te atrapalha a adorar ao Senhor, tudo aquilo que te atrapalha de servir a Deus, e se decidiu abrir o seu coração para poder servir a Deus nessa noite. Jesus, Ele é um Deus poderoso e maravilhoso. Ele é o dono do ouro, dono da prata, e Ele pode operar um milagre, mas é necessário que você se imponha, que você se ponha de pé, e que você se alegra para que você possa receber o milagre. Sobre essa palavra que está sendo ministrada nessa noite, eu te convido você a voltar lá onde tudo deu errado e lançar a sua rede novamente. Fazer como Pedro, sob a palavra de Jesus. Essa palavra aqui não é minha, meus amados. Essa palavra aqui é de Deus. Ele te convida nessa noite a você voltar lá e lançar suas redes novamente. Não fique parado, frustrado. Sim, lave as suas redes, porque sem você estar preparado, sem você estar com as suas redes limpas, sem rancor, sem tristeza, sem angústia. Talvez eu não estou sendo claro em dizer, em lavar as redes. O que Jesus quer dizer ao seu coração nessa noite, que você tem que arrancar do seu coração toda a maldade, que você tem que arrancar do seu coração todo o disse-me-disse, todo aquele rancor, todas aquelas aflições que está lá no fundo do seu coração. Arranque tudo isso e deixe a sua rede limpa,
Porque Jesus, ele vai aparecer na sua vida e vai falar para você: volte para pescar, mas você vai precisar estar com a rede limpa. Lance novamente, faça um novo recomeço, mas você vai precisar estar com a rede limpa. Para o milagre acontecer nas nossas vidas, para o milagre acontecer na vida de Pedro, foi necessário que ele estivesse com as redes limpas e que Jesus estivesse no barco dele. Se você está com a sua vida suja, se você está com a sua vida cheia de rancor, de maldade, e não há espaço no seu coração para que Jesus possa entrar, se o seu coração não estiver limpo, não tem como Jesus entrar e operar o milagre. Pegue esse ensinamento de Pedro, deixe a sua rede limpa, mesmo frustrado, mas não fique parado. Mesmo frustrado, quando chegar o convite de Jesus para que você possa fazer a obra dele, não renegue, não fique de braço cruzado, obedeça a voz de Jesus. Quando Pedro ele obedeceu a voz de Jesus, e ele volta lá onde tudo tinha dado errado, e ele lança suas redes novamente, ele apanha uma grande quantidade de peixe, mas uma quantidade de peixe que era tão grande, em que ele teve que fazer sinal aos companheiros do outro barco que viessem ajudar. E quando eles chegam, eles enchem os dois barcos, de quase daqueles barcos afundarem, de quase aqueles barcos naufragarem, por causa da grande quantidade de peixes que eles apanharam. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. As bênçãos de Deus nas nossas vidas, não é só para encher as nossas vidas, não é só para sustentar o nosso ego. Aquilo que Deus ministrar sobre a sua vida, sobre a minha vida, tem que servir para poder abençoar outras vidas. Porque quando Pedro, ele lançou a rede, e aquela rede se encheu de peixes, ele chamou os companheiros. E talvez você se encontre num momento de angústia, num momento de escassez. Mas quando Jesus entrar no seu barco, e quando Jesus ele operar um milagre, vai ter bonança, que você vai ter que chamar os companheiros para poder te ajudar. Aquilo que Deus ministra sobre as nossas vidas, tem que servir para impactar, para influenciar, para que fazer outras pessoas possam se admirar, para que assim Deus possa mostrar o tamanho do seu poder através das nossas vidas. É por isso que Jesus ele opera milagre. Jesus ele opera milagres não porque nós merecemos, porque nós somos pecadores, e pela graça de Deus é porque nós não somos consumidos, mas é que é para que os necessitados eles vejam que verdadeiramente Jesus ele faz milagre e ele está conosco. Pedro fazendo aquela pescaria e enchendo os seus barcos, eles olham para Jesus e eles reconhecem que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus era o Todo-Poderoso. E eles assim, sabendo que são pecadores, eles se enchem de medo. Então eles viram para Jesus e diz para Jesus: olha, mestre, retira-te de nós, porque nós somos pecadores. Mas Jesus dá uma palavra para Pedro. Como eu já tinha dito antes, Jesus ele jamais vai te deixar sem uma direção, sem um caminho a seguir. Então Jesus ele vira para Pedro e diz: olha, Pedro, agora você não temas, porque de agora em diante
você serás pescador de homens. E aqueles pescadores, ele ouvindo essa palavra, que de agora em diante eles seriam pescadores de homens, eles pegam aqueles barcos cheios de peixes e eles arrastam aqueles barcos sobre a praia. E a Bíblia vai nos dizer que, deixando tudo, seguiram a Jesus. Os peixes naqueles barcos significavam um grande valor financeiro. Os peixes naqueles barcos significavam para Pedro um valor financeiro muito grande. Significava ali soluções para vários problemas na vida de Pedro. E mesmo assim, Pedro, ele arrasta aqueles barcos e deixa aqueles barcos com tudo na praia. Meus amados, aqueles homens, eles tomaram uma atitude. E o Senhor ministrou algo no meu coração, porque eu me perguntava por que eles fizeram tudo isso. Por que eles deixaram tudo lá na praia? E o Senhor ministrou no meu coração: de nada me serve bens financeiros, de nada me serve riquezas, se eu estou negando um chamado de Deus. De nada me adianta eu ter riquezas, eu ter bens materiais, mas o chamado de Deus eu estou deixando de lado. O chamado de Jesus eu estou recusando. Meus amados, tem pessoas por muito menos deixando de seguir a Jesus. Tem pessoas que Jesus, ele entra na vida deles, opera um milagre, dá a direção, dá o rumo que tem que seguir, opera maravilhas, opera um milagre na vida da pessoa. E na hora dela seguir, dela continuar firme, dela seguir os passos de Jesus, por causa da bebida, por causa do cigarro, por causa das drogas, da prostituição, eles renegam o chamado de Jesus e deixam tudo para lá. E muitos deixam seu ministério. Quantos levitas da casa do Senhor não estão mais adorando ao Senhor, não colocam sobre si a responsabilidade de carregar um ministério na casa do Senhor por causa de poucas coisas, por causa de disse-me-disse, por causa de picuinhas, ou simplesmente porque não quer colocar uma responsabilidade sobre os seus ombros. Aleluias. Jesus, ele entrou na vida de Pedro. E ele entrou na vida de Pedro para dar direção, para operar o milagre. Talvez você está com medo de assumir algo na obra de Deus. Talvez você está com medo de fazer algo na casa de Deus por causa de represárias. Meus amados, quando Jesus ele entrar na sua vida, ele vai entrar para te dar uma direção, para te dar um rumo, para operar um milagre e para ser contigo aonde quer que você for. Quando Jesus entrar na sua vida e você deixar as coisas deste mundo para poder seguir os seus passos, ele jamais vai te desamparar. Jesus, ele quer entrar na sua vida nessa noite.
Ele quer te levar uma palavra, Ele quer te levar uma direção, um rumo para você poder seguir. Talvez você se encontre nessa noite sem rumo, frustrado, sem direção. E Jesus, Ele está dizendo para você nessa noite: abra a porta do teu coração, abra a porta do teu barco, da sua vida, para que eu possa entrar. Porque assim eu vou te dar direção, assim eu vou te abençoar. E tudo aquilo que estava dando errado vai passar a dar certo, porque eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele quer entrar nas nossas vidas. Talvez tudo que está dando errado só depende de algo da nossa parte. Só depende de nós deixarmos tudo o que tem neste mundo e seguir aquilo que Jesus tem nas nossas vidas. E seguir o chamado que foi feito aos nossos corações, o chamado que Jesus tem feito às nossas vidas. Quando nós decidirmos fazer aquilo que Jesus tem nos chamado para fazer, nada mais vai nos importar. Nada mais neste mundo vai fazer diferença, porque nós estamos fazendo aquilo que agrada aos olhos de Deus, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Jesus, e quando nós estamos agradando a Deus, nada mais nos incomoda. Por isso, meus amados, medite nessa palavra nessa noite. Essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, e até aqui o Senhor me deu. Eu gostaria de agradecer a minha oportunidade. Eu gostaria de te convidar a este momento. Gostaria de te chamar, de fazer um convite a você nesta noite. Como Jesus, Ele convidou a Pedro a voltar lá onde tudo tinha dado errado, para poder tentar novamente. Eu te convido você nessa noite, você fazer como Pedro, usar a sua fé, ouvir a voz de Deus e usar a sua fé. Eu gostaria de te convidar, você que está nos ouvindo aí, a se colocar de pé neste momento. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento, e eu gostaria de interceder a Deus pela tua vida. Pai querido, a tua palavra, Senhor, foi ministrada. A tua palavra, Deus querido, foi apregoada aqui nesta noite, ó Deus. E tem pessoas, ó Deus, do outro lado, ó Pai querido, nas suas casas, ó Pai, no seu lar, que estão nos ouvindo, ó Pai, e através dessa transmissão, ó Deus, eles estão lá, Deus querido, ouvindo a tua voz nessa noite. E por isso, ó Pai querido, eu uso a unção do Senhor, ó Pai querido, eu uso a fé que Pedro usou, ó Deus, e ministro sobre eles, ó Pai querido, um milagre, ó Deus. Eu ministro sobre eles, ó Deus querido, que a voz do Senhor, ó Pai querido, vai ao encontro deles nessa noite. E que talvez, ó Pai querido, que eles se encontram frustrados, ó Deus queridos, abalados, ó Deus, angustiados, mas que o Senhor possa entrar, ó Deus querido, na vida deles nessa noite, e que o Senhor possa dar a direção, e que o Senhor possa levar o ânimo, e que o Senhor possa operar um milagre, ó Deus, para que possa ter mudança de vida, ó Deus. Pai querido, do outro lado, ó Deus querido, tem pessoas, ó Deus querido, que estão enfermas, ó Pai. Tem pessoas que estão, ó Pai querido, angustiadas, ó Deus. Tem pessoas, ó Pai, passando por dificuldades financeiras nesse momento, ó Pai. Mas eu bem sei, ó Deus, que o Senhor, ó Deus querido, é dono do ouro, da prata. O Senhor é o Deus que faz milagre. E por isso, ó Deus querido, eu ministro sobre eles, ó Deus, nessa noite, a cura, o milagre, a prosperidade, no nome de Jesus, ó Deus. Sob a tua palavra, Deus querido, pela fé nós lançamos novamente as nossas redes, ó Deus, e nos colocamos de pé, ó Deus, para que o Senhor possa operar o milagre nas nossas vidas. Por isso, ó Pai querido, sê com teus filhos nessa noite.
Pai querido, entra em cada coração, ó Deus, nessa noite. E leva, Pai querido, o ânimo, a alegria, ó Deus querido. Sustenta de pé os teus filhos, ó Deus. Porque tem pessoas, ó Deus, do outro lado que estão nos assistindo, que já decidiram parar na caminhada, mas agora, Deus querido, eles estão ouvindo a Tua palavra, e com essa palavra eles vão se animar, ó Deus, e eles vão ver, ó Deus querido, que eles precisam ficar de pé, para que o Senhor possa operar o milagre, ó Deus. E eles vão lançar novamente as redes, ó Deus, lá onde, ó Deus querido, foram frustrados, lá onde foram angustiados. E o Senhor vai operar um milagre, e eles vão ter prosperidade, eles vão ter alegria, eles vão ter a cura, eles vão ter um milagre na vida deles. Por isso, ó Deus querido, nós te adoramos, nós te bendizemos o teu santo nome aqui neste lugar, ó Deus. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Por isso, ó Pai, continua conosco, continue com teus filhos, ó Deus. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, na quinta-feira, a partir das 19h30, nós estaremos com o nosso culto normal, com o culto da família. Tem algumas restrições que nós estamos seguindo. Tem uma certa quantidade de membros que estarão aqui no templo cultuando, mas nós estaremos aqui louvando e agradecendo o nome de Deus, porque Ele é santo, Ele é digno, e graças a Ele nós poderemos estar aqui de novo, novamente, louvando e cultuando a Deus. Por isso, meus queridos, o pastor vai estar passando mensagem, informando os irmãos sobre o que está acontecendo, mas os irmãos fiquem ligadinhos, que quinta-feira nós voltaremos com o nosso culto presencial, com algumas restrições, mas nós estaremos aqui em nome de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos fiquem com Deus, e que o grande amor de Deus Pai sejam com todos com eles, com os filhos de Deus na face da terra, por hoje e por todo sempre, amém.